Como a interpretação de desenhos pode ajudar a identificar transtornos mentais? Será que a interpretação de desenho é capaz de fazer isso? Deixa eu tomar meu café, né? De lei do mineiro, né? Vamos lá. Eu trouxe um desenho de uma criança com TDAH. Eu já tinha dado um exemplo na aula anterior, mas vou repetir aqui, né? TDAH é transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. Olha esse desenho, pessoal. Reparem que esse desenho, ele comunica muito com uma criança que tem esse diagnóstico. Quais são os critérios diagnósticos? O que é um critério diagnóstico? É uma condição pela qual, se o indivíduo ele não apresenta aquela condição, ele não tem aquela psicopatologia. Isso é um critério diagnóstico. É uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual o indivíduo ele não pode ser enquadrado naquele diagnóstico. Faz sentido? Então, quais são os critérios diagnósticos do TDAH? Não é o comportamento hiperativo? Não é a dificuldade de controlar um impulso comportamental um dos critérios? Olha esse desenho. Você consegue perceber que essa criança, ao desenhar, ao manusear esse lápis, ele não conseguiu controlar bem isso? Olha para você ver a folha, né? Aqui você tem toda a dimensão da folha aqui, ó, cortadinha aqui, ó. Repare que ele extrapolou todas as bordas da folha, que ele usou o espaço inteiro. Enfim, ele marcou toda a dimensão da folha que representa o contexto social dele com esse comportamento hiperativo. Faz sentido para vocês? O comportamento, a hiperatividade, o impulso, ele está marcado o tempo todo. Repare que ele tinha feito figuras. Aqui, ó, vocês observarem aqui, ó, deixa eu de novo usar o zoom aqui. Reparem aqui, ó, que ele fez marcações, consegue observar? E através dessas marcações para ele colorir dentro, né? É assim que se ensina na escola, né? Você faz um desenho, que são as bordas, e pede a criança para ela colorir dentro, para você ensinar a criança a motricidade fina, não é? Que é o que ela vai precisar para escrever. Então você ensina a criança a colorir sem extrapolar a borda, não é assim? Então, olha para você ver, essa criança claramente ela teve dificuldades para fazer essa atividade. Ela extrapolou todas as bordas. Olha o vermelho aqui, olha o objeto vermelho aqui, gente, olha essa figura, que interessante. Tá vendo que tem uma figura desenhada aqui? E repare que essa figura desenhada ela foi totalmente extrapolada. O vermelho saiu de dentro da figura em todo momento. Então, o comportamento hiperativo aqui ele está muito bem marcado. Ele está muito bem delimitado. Faz sentido para vocês? Um outro critério diagnóstico para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos casos que tem um predomínio dos dois aspectos, a hiperatividade e a desatenção, você tem o comportamento desatento. Olha para você ver também que existe essa desatenção que bem provavelmente é causada pelo comportamento impulsivo. Ele não conseguiu se manter concentrado e atento para ficar dentro dos limites da borda. Ele não conseguiu manter a sua ilustração dentro das extremidades. Isso exige uma atenção, uma concentração. E normalmente pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, o comportamento é agitado, mas as sinapses nervosas também são. Ou seja, os processos mentais dessas pessoas também são acelerados. Por isso que elas têm que tomar medicamentos que vão inibir a recapturação da serotonina, que vai impedir que a comunicação sináptica seja tão rápida, vai desacelerar esse processo, porque desacelerando a mente, desacelera o comportamento. Então, a atenção dessa pessoa ela é tão... O processo mental é tão acelerado que ela tem dificuldade de desacelerar o processo mental dela para se manter concentrada. Entende isso? Então, aqui a gente tem muito claro, marcado esse comportamento hiperativo. A hiperatividade também tem a ver com a quantidade, não é? Uma pessoa hiperativa, uma criança hiperativa, ela faz demais, não é? Ela corre demais, ela joga demais, ela fala demais, tudo, né? É demais, né? Olha para você ver, você não sente uma certa... para a falta de uma palavra mais adequada, mas você não sente uma certa poluição visual? Não tem muita estimulação nessa folha? Não tem muito risco, muito traço, muita coisa? Entende? Tá vendo que o comportamento excessivo está aí? Essa estimulação em excesso está aí? Então está muito claro. E a gente tem as cores. Se essa criança tinha acesso ao vermelho, existe a possibilidade muito grande que foi ofertado para ela um conjunto de cores. Qual cor que a criança escolheu?
o vermelho, uma cor quente. Ela não escolheu o azul, que a gente já falou, que representa esse tônus vital baixo. Ela escolheu o vermelho. O vermelho que é uma cor quente, que é uma cor que representa essa energia, essa tensão, essa pulsão mais forte. Faz sentido para vocês? Então, quando vocês me perguntam assim, ó, o desenho ele vai ajudar a identificar transtornos mentais? Tá aí, pessoal, o TDAH sendo observado. Então, você consegue, se o seu filho receber um diagnóstico, se você suspeita que o seu aluno tem um diagnóstico, o desenho ele vai te ajudar a fomentar esse discurso, vai ajudar a validar o que você está observando. Porque às vezes o que a criança tem é só um comportamento agitado, não é bem um TDAH. Porque, como eu falei para vocês, para ter um TDAH ela tem que preencher todos os critérios. Então, o desenho ele vai te ajudar a constatar se aquilo é uma coisa isolada ou se é algo característico desse indivíduo. Fez sentido? Tá vendo que é simples, pessoal? Não é algo extraordinário de se fazer? Basta observar o desenho e perceber o que você quer encontrar nele. Saber procurar as informações corretas nesses desenhos.